Glória a Deus. Vamos orar, vou convidar o nosso evangelista Zé Carlos para estar orando ao Senhor em Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós vamos voltar diante de Ti mais uma vez esse dia, Pai. Sim, meu Pai. E pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, pelas falhas que fizemos, pensando, olhando, pensamos. Deus, que o Senhor vai nos perdoar pelo Deus Santo de Jesus. Sim, meu Deus. A poção da paz está purificado, nosso pecado está ouvido pela voz. Pai, nessa aula será ministrada, onde mais uma vez devemos aprender a falar do Senhor, aquilo que o Espírito tem para as nossas vidas. Pai, que nosso ouvido, nosso coração possa estar focado na volta do Espírito. Creio que Deus deu o teu céu, o teu apóstolo estará ministrando mais esta aula. Usa para poder controlar o teu Espírito, todo o seu conhecimento, seja acrescentado pela revelação do teu Espírito Santo. Já que fizemos pelo dia de ontem, Deus, pelo dia e a noite passamos, Deus, na tua presença mais uma vez. Levanta aquilo que o Senhor tem nos chamado. Não por obrigação, meu Pai, mas porque o Senhor tem despertado. Porque verdadeiramente o mito de Jesus lá fora. Rezando para as vidas que fizeram com o Senhor feito. Para as vidas que fizeram propósito com o Senhor. Rezamos por tudo, meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Poder sentar. Nós vamos estudar administração eclesiástica. Amém? Glória a Deus. Administração eclesiástica. A arte de administrar a igreja. Apostila na página 1, página 1, vai dizer o seguinte: a administração. Melhor, tem alguém para. Tá pegando aí. A administração é a tomada de decisão sobre recursos disponíveis, trabalhando com e através de pessoas para atingir objetivos. É o gerenciamento de uma organização, levando em conta as informações fornecidas por outros profissionais e também pensando previamente as consequências de suas decisões. É também a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. Os princípios para administrar algo são planejar, organizar, dirigir e controlar, sendo que as principais funções administrativas são fixar objetivos, analisar e conhecer os problemas, solucionar os problemas, organizar e alocar recursos, tanto financeiros quanto tecnológicos e humanos, liderar comunicando, dirigindo e motivando as pessoas, negociar, tomar decisões, controlar mensurando e avaliando. O bom desempenho da administração depende de que o profissional consiga ser um bom líder, capaz de lidar com pessoas, negociando e comunicando, e também apto a tomar decisões, tendo uma visão sistêmica e global da situação que administra. Existem 4 áreas básicas de atuação da administração, ou do administrador: finanças, produção, marketing, recursos humanos. Porém, o mercado abrange várias áreas do conhecimento. A administração é resultado de um processo de formação que passa pelas mais diversas áreas, desde as exatas, como matemática, até humanas, como filosofia. Então, administrar é a arte de organizar. Amém? Administrar é organizar. E nós sabemos que Deus, nosso Deus, Ele é um Deus que organizado. Amém? Ele é um Deus organizado. Porque as coisas que não são organizadas, elas têm uma tendência a não persistir, a não continuar. Então, por isso que nossa vida tem que ter o quê?
organização, prioridade, princípio, né? Porque tudo sem organização vira uma confusão, aonde a gente não entende e gera o quê? Uma análise inadequada da realidade. Então, administrar é ter a capacidade de gerir, é ter a capacidade de criar uma situação, resolvê-la com aquilo que você tem. Por exemplo, a Bíblia fala, Jesus nos fala de uma parábola onde alguém foi construir uma torre. E na construção dessa torre, a pessoa primeiro avaliou os custos, né? E Jesus disse que se você for construir a torre e não avaliar o custo, o que vai acontecer? Pode ser que você comece e não termine. Então, nós devemos dar mais atenção à administração, porque nós podemos começar coisas que a gente não vai terminar. Amém? Por exemplo, até na vida nossa espiritual, pessoal, emocional, todas as decisões têm que ser o quê? Tomadas com capacidade de planejamento, de administração. Por quê? Você vai casar sem fazer um planejamento, não é verdade? Você vai viajar sem fazer um planejamento. Você quer alcançar um objetivo material, um bem, sem fazer um planejamento. Com tudo é necessário fazer um planejamento. Quando Jesus disse que a falta de planejamento pode colocar a pessoa em dificuldade, isso é muito sério, né? Muita gente desiste das coisas, por quê? Porque não tem um planejamento. Por exemplo, na nossa área, que é a área de administração eclesiástica, muita gente começa uma igreja, começa um trabalho sem um planejamento, sem um objetivo, né? Não, porque tal, eu preciso começar, precisa fazer, Jesus disse aqui para todo mundo e tudo. E aí começa sem nenhum tipo de organização. E aí você vê muitas dessas pessoas o quê? Desistindo, né? Como se o ministério fosse apenas algo que dá responsabilidade de Deus. Não, Deus nos chamou, então amém, né? Deus chamou, está ótimo, então siga em frente. Mas Deus chamou, é verdade, mas está o líder sofrendo, né? Está o líder passando por aperto, está o líder em situação difícil. Por quê? Porque ele não avaliou o custo. A gente vê muito isso também nas consagrações, né, de obreiro, líder. Mas a pessoa deseja tanto diaconato, deseja tanto. Mas ele não avalia o custo, tem um preço, né? Aí quando ele tem que cumprir uma escala, ele tem que chegar na igreja antes que todo mundo, meia hora antes ele não consegue, porque ele não avaliou isso devia ser assim. Ele até sabia, isso era até dito, ele até ouviu, mas ele não avaliou, né? Então, a pessoa, não, eu quero ser um pastor, quero. Quando ele chega nessa posição, tem um custo, não é? Tem uma renúncia. E aí, se esse custo não for analisado antes, se ele não realmente analisar esses valores que ele vai ter que empenhar, desiste. Porque, mas, meu Deus, agora eu queria dormir, não, mas agora eu queria isso, agora eu queria aquilo, agora... Não é verdade? Então, tudo tem um custo. Tudo tem um preço. Jesus falou, se você não analisar o custo da obra, a obra pode ficar inacabada. Amém? É o que nós temos assistido hoje em muitas situações. Muitos obreiros jovens que não avaliaram os custos. Você pode falar o que for. Parece que está entendendo, mas não entendeu. E um dos maiores preços que o líder cristão, nós podemos falar aqui de empresa, qual é o preço que o empresário tem que pagar, né? Quais os cursos que ele tem que fazer, a faculdade que ele tem que
que fazer, sem tempo, casado, já trabalhando, e tudo, mas para que ele crie aquele negócio que tanto ele deseja, ele tem um preço para pagar. Não é verdade? Tem que deixar de comprar coisa durante tantos anos, tanto tempo. A pessoa que planeja fazer uma faculdade de engenharia, então o que ele vai ter que abandonar durante esse tempo e tudo, não é verdade? Não vai poder fazer uma academia, não pode, só tem que estudar. Então há um preço. Na vida cristã, há um preço. E o preço é alto. E o preço não é só fazer cursos, não é só aprender a administrar, que nós vamos aprender, mas tem o preço espiritual. Tem o jejum, tem a oração, né? Tem a disciplina com a palavra, com a leitura da palavra. E aí a pessoa entra na empolgação, não é verdade? Não, porque todo mundo é pastor, eu também quero ser. Não, todo mundo é diácono, eu quero ser. Não, não é verdade? Todo mundo é evangelista, mas onde os evangelistas estavam madrugada, lá debaixo da terceira ponte, evangelizando, lugar perigoso, evangelizando. E nós estávamos aonde? Descansando. Mas eles avaliaram o custo, né? Amém? Avaliaram o custo da função deles e estão fazendo com alegria. E aí, Deus sempre levanta irmãos para ir junto, glória a Deus, mas se não for, eles estão cumprindo a sua missão. Então, se você não avaliar o custo do seu ministério, qual é o custo do seu ministério? Amém? Onde é que você quer chegar? Em cada situação da sua vida, seja o casamento, seja a função ministerial, seja o seu trabalho, aonde você quer chegar. Um homem só vai a um lugar se ele tiver o quê? Uma direção. Nós só vamos alcançar aquilo que nós tivermos o quê? Definido, um caminho. Por que a gente vai andar no escuro sem um caminho? Nós vamos chegar até onde a gente pode alcançar. Mas para alcançar tem que haver um cálculo do preço. Quanto maior a torre, maior é o preço. Maior é a fundação. Não é isso? Pedreiro, por exemplo, vai construir um prédio. Eu vou fazer uma compra de material. Aí eu chego ali e estou com 100 mil reais. Vou comprar isso tudo de cimento, de areia, não sei o que, tudo, tá? Vou contratar um pessoal aí e vamos começar subindo. Essa obra vai dar errado. Ele pode ter até o dinheiro, mas o investimento vai ser errado. Para dar certo, ele tem que fazer o quê? Uma planta, não é isso? Ele vai ter que colocar no papel tudo o que ele vai fazer. Ele vai ter um profissional para analisar os gastos, vai ter outro para analisar os custos daquilo, vai ter outra pessoa para fazer a sondagem do terreno, para ver como que está o terreno, né? Você pode só fazer uma coluna de 3 metros, de 6 metros, de 5 metros. Então, tem que haver um planejamento, senão a casa cai. Amém? Não é verdade? E é o que está acontecendo muitas vezes nos ministérios da gente, na vida da gente, a casa caindo. Porque faltou o quê? Planejamento. Faltou o quê? Administração. 2 jovens se encontraram, se apaixonaram, olhinho no olho do outro, brilhou, né? Bateu a química, casou. Mas não houve planejamento, análise de custos, e aí vai pagar a conta depois. A conta é mais cara do que há no planejamento do depósito. Senão eu não estou disposto a fazer isso. Por que a pessoa não está disposto a fazer se o casamento propõe aquilo? Não é verdade? Então, na verdade, ele não estava disposto a casar. Não devia ter casado. Por que casou? Não avaliou o custo. Se a gente passar a avaliar o custo, nós vamos começar coisas e terminar coisas. Glória a Deus. Vamos começar, às vezes, mais lento, mas vamos terminar com excelência. Glória a Deus. Então, na administração da igreja, a mesma coisa. Então, esse foi o capítulo 1, você tendo uma noção, uma definição a respeito de administração. Vamos para o capítulo 2, a administração na igreja. Versículo-chave, está em 1 Timóteo 3:1, segundo a tradução do original da nova
Bíblia inglesa, ao invés de falar se alguém deseja o episcopado, vai falar se alguém aspira à administração, deseja uma excelente obra. Amém? Ou seja, se alguém deseja ser um administrador da obra de Deus, deseja algo muito bom. Amém? E o texto agora vai nos ajudar a entender um pouquinho. Vou pedir a um aluno, uma aluna, um seminarista, para poder ler para a gente essa primeira parte, os 2 primeiros parágrafos. Este capítulo introduz o Ministério de Administração na Igreja. Quando nós falamos de administração, nós não estamos falando sobre a administração secular, como ela acontece no mundo comercial. Nós estamos falando de recursos espirituais administrados para a obra do ministério. Se você aprende o Ministério de Administração, você se tornará um bom mordomo do Evangelho e do Ministério que Deus lhe deu. Você poderá trabalhar com Deus para alcançar seus propósitos. Administração é outra palavra para mordomia ou direção. Mordomos ou administradores são responsáveis sobre algo confiado a eles por alguém mais. A direção é o processo de alcançar os propósitos e planos de Deus através do uso apropriado dos recursos humanos, materiais e espirituais. A administração é avaliada por esses planos e propósitos, se eles não cumpridos ou não. A Bíblia declara: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Como ovelhas devem ser guiadas para seguir um só caminho, assim também as pessoas necessitam de direção para que seus esforços e energias alcancem os propósitos de Deus de Deus. Amém. Então, administrar é ser mordomo. Um dos primeiros segredos da administração é que o administrador, ele não é dono, ele é um mordomo. Né? Acho que a primeira lição que a gente aprende hoje é que tudo que começa sem planejamento, tudo que não se analisa os custos, né? Como Jesus disse, o homem fazia a toa e analisou os custos, não é isso? Ele analisou o preço que ia pagar, por isso podia terminar. E a gente tem que analisar o preço de uma proposta ministerial, amém? E tem que estar disposto a pagar para abraçá-la, para aceitá-la, né? Segunda coisa importante é aprender que administrar não é ser dono. Administrar é ser mordomo. Amém? Então, o que é o mordomo? É alguém que serve. É alguém que aproveita toda a estrutura que está na mão dele, que existe, para fazer o propósito se realizar. Para colocar o projeto em andamento. Então, qual é a ideia de uma administração? É você pegar recursos materiais, recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos de inteligência, recursos de boa, pegar tudo que você tem disponível, ou às vezes que você tem é pouco, mas pegar o que você tem e fazer acontecer de acordo com o que foi planejado. Amém? Então, colocar um projeto em andamento. A Bíblia vai dizer que cada um de nós temos um talento, né? Temos dons. E nós observamos que um tem 5, outro tem 3, o 2, e o outro tinha 1, mas todos tinham. Foi dado, não é verdade? O Senhor deu a cada um pelo menos um talento. Então, todos nós temos que aprender a administrar o que Deus nos dá, porque todos nós recebemos algo de Deus para fazer. E não somos donos disso. Somos mordomos. Uma coisa é você ter algo que é seu. Se é seu, você faz o que você quer. Amém? Mas se é dos outros, você tem que administrar. Uma coisa é você ganhar 50 mil reais seu, falar, vou queimar tudo, né? Uma responsabilidade, mas é seu. Outra coisa é o seu patrão te dar 50 mil reais e falar, olha, tem que ser aplicado assim, 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 eu quero retorno disso assim, 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 e algumas decisões vão ter que ser de você para render. Então você vai ficar apreensivo, você vai ficar atento, porque aquilo é importante, aquilo não é seu, tem que dar um resultado para alguém.
Então, a obra de Deus, os dons de Deus. Então, a Bíblia diz que Jesus falou que a um ele deu 5. E aquele que ganhou 5, ele agiu com sabedoria, ele administrou, ele investiu, ele esquentou a cabeça com o negócio, ele valorizou, ele priorizou. Quando o dono dos talentos chegaram, ele falou: olha, dos 5 eu fiz mais 5. O outro ganhou só 2, que a capacidade dele não era para 5, era só para 2. Fez a mesma coisa, empenhou, priorizou, correu atrás, valorizou o que recebeu. Quando ele chegou, olha, está aqui os 2, eu consegui mais 2, 100%. E o Senhor falou: olha, você é um servo bom e fiel, você e o outro, pau a pau, né? O outro tinha capacidade para 5, dobrou, você para 2, dobrou. Pau a pau, você trabalhou bem, você é um bom servo. O outro que não tinha tanta capacidade, mas tinha 1, ele pegou, acomodado, tranquilo, né? Nem aí, outras prioridades, pegou e enterrou. E usou a justificativa: olha, eu vou enterrar porque eu sei que o meu patrão é uma pessoa áspera e que ele colhe onde não plantou, ele é como que vai ter problema, vou ter problema. Então eu vou enterrar isso aqui, quando ele chegar eu vou falar: toma o que é teu e ponto final. Então o que o Senhor diz? Servo mau, servo negligente, amém? Você vai ser lançado nas trevas onde há ranger de dente. Vou pegar o que é teu, vou dar para o outro que já tem mais. Então, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. E essa responsabilidade tem que ser administrada. E nós temos que produzir. Glória a Deus. Temos que produzir. Nenhum de nós podemos ficar tranquilos no sentido de que é só deixar a água passar debaixo da ponte. Não. Nós temos que priorizar o dom que Deus te deu, aquilo que Deus colocou no seu coração, como chamado, como desejo, como dom. Você vai precisar multiplicar, ou seja, você vai precisar fazer com que aquilo funcione, com que aquilo se realize. A pastora Abigail está dirigindo uma missão lá em Covilândia, né? Uma missão que é cuidada pela igreja de Santa Ireia. Então ela tem uma resposta para dar. Não adianta querer botar a culpa no apóstolo, nem na pastora, nem no pastor. Deus deu, é o talento dela de multiplicar. Pode ter ajuda, pode ter apoio, mas tem que multiplicar, tem que priorizar, tem que sonhar, calcular os gastos, projetar o futuro, trabalhar e fazer realizar. O irmão que está lá trabalhando com ela lá, está ajudando, está no sonho dela, que é líder lá do Ministério X, tem que projetar, porque o sucesso dela é o sucesso do trabalho dele. Amém? A pastora Paula já está no nível de uma igreja filiada. Não adianta ficar chorando e reclamando. Tem que funcionar, tem que orar, tem que jejuar, tem que abrir trabalho, tem que etc. Tem que calcular e fazer. Eu sou o apóstolo do ministério, não adianta ficar chorando aí derramado. Tem que funcionar, tem que pagar preço, tem que cada um na sua, cada um com o seu nível. Amém? Cada um com o seu nível, e cada nível vai gerar um grau de dificuldade. Pessoa que é um pedreiro, fica o dia todo, um ajudante, o pedreiro o dia todo, carrega balde de massa, sobe balde de massa, desce balde de massa, pesa, vira maceira, uma luta pesada que machuca o ombro, uma tribulação. Pega o martelo, pega não sei o que, sobe no andame, é uma luta, mas também quando terminou ali, vai passar o resto da noite tranquilo, vai relaxar e tal. Já o outro, que é um advogado, não é isso? Ele, de terno, vai pegar um balde de massa, vai pegar uma água para beber na geladeira, porque vai ter a secretária que vai pegar e colocar na mesa dele até água no copo. Então, quando é 5 horas, enquanto o outro foi descansar, ele vai ler uma pilha de processo para no outro dia dar resposta no fórum, cada um com o seu grau de dificuldade. Se não analisar, se não servir com amor, não funciona, não multiplica. Não sei se vocês já viram ajudante de pedreiro relaxado, não sei se vocês já encontraram algum pedreiro relaxado, não sei se vocês já encontraram advogado que não funciona, não é verdade? Médico que faz o serviço mal feito, nem olha para a sua cara, não quer nem saber o que você tem, é uma virose, né? Tudo é uma virose, vai passar em 3 dias, não é verdade? Não, isso é uma virose, né? Vai passar em 3 dias. Você vai ver em todos os lugares
maus profissionais na polícia, na política e no ministério. Só tem um detalhe: não funciona. Trabalho mal feito não funciona. E Deus quer que você faça um trabalho o quê? Bem feito. Que você entenda que não é seu. Você é um mordomo. Você é um colaborador. Amém? Os recursos espirituais que nós temos para fazer a obra de Deus. Vamos lá ler. Todos os crentes são mordomos de certos recursos dados por Deus. Além desses recursos, os líderes são mordomos sobre recursos especiais que incluem com você como um líder, como um futuro dirigente de uma igreja, pastor de um ministério, líder de um trabalho que vai assessorar o seu pastor. O que nós vamos encontrar? Primeiro, nossa ferramenta maior, o Evangelho. Né? O Evangelho, ele é realizado livremente. Você prega o Evangelho de um palácio, você pega o Evangelho de uma choupana, de dia, noite, madrugada, o Evangelho está solto. Amém? Ele está livre. Um lugar de opressão, na terra comunista, né? Mata a pessoa, mas não mata o Evangelho. Então o Evangelho, ele é livre. Nós devemos compartilhar sua mensagem com os outros. Então, esse talento, todo cristão tem. Ele precisa valorizar, de comunicar a todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, a respeito do Evangelho. Fazer isso é administrar um talento que foi dado. Porque Deus deu talento a cada um de nós, do nosso jeito, da nossa forma, comunicar alguém a respeito do Evangelho. Segundo, o dinheiro. Cada crente é um mordomo de suas finanças pessoais. Porém, os líderes que controlam o dinheiro de uma igreja ou organização cristã e também são mordomos desses fundos. Então, você como crente, você tem a obrigação de administrar bem para que seus recursos pessoais gerem condições do reino de Deus na terra funcionar com excelência. Através do seu dízimo, através da sua oferta, amém? Dos seus votos, sua primícia, você vai fazer o reino de Deus funcionar bem, através dos recursos que você levanta. Mas o líder, que é o nosso caso, o líder cristão, além desse compromisso que também tem que ter, ele tem um outro. Ele tem o recurso da igreja para fazer funcionar bem, para administrar bem, com excelência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Os recursos materiais do ministério. Estes incluem coisas como os edifícios da igreja, propriedades e equipamentos. Você, quando fala de igreja, igrejas são pessoas, né? Igreja somos nós. 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali está a igreja. Mas a igreja, ela adquire, para funcionar na terra, ela adquire bens. E aí você entra dentro de um contexto material, de ter que andar corretamente conforme a lei. Então, quando eu falo aqui em igreja, na verdade, são coisas do tempo, das necessidades do povo, né? Então, você vai ter, para administrar edifício, propriedades, equipamento, vai ter que comprar, vai ter que negociar. Os dons espirituais. Cada crente tem pelo menos um dom espiritual, pelo qual ele é responsável como um mordomo, como um servo. Dom, eu tenho o dom de profetizar. Você não tem nada. Amém? O dom é de Deus. Foi te dado para você usar. Glória a Deus. Você usar. Eu tenho isso. Eu tenho aquilo. Não temos nada. Não é nada nosso, é de Deus. E nós recebemos para poder usar. Tem um propósito. Deus também tem um trabalho. Amém? O trabalho de Deus é construir o edifício da igreja. A igreja está sendo construída como um edifício, como um prédio gigantesco. Deus está construindo. Então, para isso, Deus precisa das ferramentas, Deus precisa do material. Então, como que Deus opera essa obra? Através de nós, através dos ministérios. Glória a Deus. E esses são os dons ministeriais e espirituais. Os outros crentes. Se você é um líder, você é responsável por outras pessoas. Você deve ajudá-las a amadurecer espiritualmente,
e a envolver-se na obra do ministério. Deus usa as pessoas, não os programa, para construir o seu reino. A administração envolve fazer com que as coisas sejam feitas para Deus através das pessoas. Amém? Queridos, isso aqui é maravilhoso. Se você é um líder, primeira coisa que você tem é o quê? Seguidor. Não existe líder sem seguidor. É utopia. Né? Pastor sem ovelha. Médico que não tem paciente. Não existe. Então, se você é um líder, Deus chamou para ser um líder, existem pessoas que acompanham você. Amém? Existem pessoas que dependem espiritualmente de você. Então, nós temos observado hoje um tempo de líder que ele não lidera nem a casa dele. Verdade, não é? Nem a própria família consegue andar com a pessoa. Então, não é um líder. Talvez você está aqui com boas intenções, eu sou um líder, eu quero ser um líder, então a primeira coisa que você vai fazer é discípulo. Né? Nós, por exemplo, temos a estratégia dos núcleos de multiplicação, que a gente vai falar aqui mais na frente. Núcleo de multiplicação é um termômetro de liderança. Amém? É um termômetro fatal de liderança. Você olha o sujeito ou a sujeita, né? Você fala, meu Deus, que líder, né? Que obreiro, que espetáculo. Aí você põe um núcleo de multiplicação na mão dele e ele demonstra toda a sua incapacidade de liderar. E a sua incapacidade de liderar não são os dons que ele não tem, não é. Está na disposição do preço que ele não tem noção de pagar. Amém? Porque existe uma direção da qual tem que orar para que Deus mostre. Tem que semanalmente fazer o culto na casa da pessoa, tem que durante a semana se comunicar com essa pessoa e tem que trabalhar as mensagens de forma efetiva para que o Espírito faça a obra na vida da pessoa. Tem que trazer essa pessoa para o culto principal da igreja, que é onde ele vai receber a orientação da confissão de fé, e depois levar ele para o retiro. Então são coisas programadas. Então a gente já olha para aqui e fala assim, não quero pagar esse preço. E aí você vai detectar no seu ministério, na sua vida, coisas que não aconteceram ainda e que demorarão a acontecer porque não há disposição de pagar preço. A gente não calcula os custos, não quer pagar esses preços. E aí, como a Bíblia diz, o Senhor Deus diz assim, como que Ele vai nos exaltar em coisas grandes se nós não formos fiéis nas coisas pequenas? Se eu sou um pastor, um líder, não consigo cuidar de 4 pessoas dentro de uma casa, ganhá-las para Jesus, transformá-las pelo poder de Deus, é algo que vai ser uma parceria entre a minha mensagem, entre o convencimento do Espírito Santo e entre o querer daquela pessoa também. Então eu não tenho obrigação de ganhá-la para Jesus chegar no final. Ela não quiser, ela não quis, é problema dela. Mas eu não fazendo um trabalho, eu não realizar, que eu não tive tempo, que eu não consegui, que eu não achei, que eu não pude, eu tenho deficiência na minha liderança. Eu não sou um líder, eu não estou pronto. Quem está entendendo? Então hoje o nosso trabalho de núcleo de multiplicação é um termômetro de liderança extraordinário. Enquanto pessoas que aparentemente estão despreparadas, a gente olha, irmão fulano, meu Deus, são pessoas que estão dispostas a pagar preços muito maiores. Amém? São pessoas que estão dispostas a ir mais longe. De ir mesmo, fazer mesmo, levar a sério mesmo. Então, administrar a igreja é ter cuidado com as pequenas coisas, com a dracma perdida. Não é verdade? Tinha 10, perdeu uma, vai fazer falta, não vai nem perceber, mas fala. Então, o líder, ele tem que ter uma visão de que pequenas coisas são fundamentais para o seu ministério. Pequenas atitudes são fundamentais. Então, quero que você, nessa apostila, nessa lição, aprenda especialmente com Jesus. Vamos virar a página para a página número 3 e vamos falar do maior exemplo. O maior exemplo é o próprio Jesus. O maior exemplo de administração é o Senhor Jesus. Ele é o modelo
para todos os líderes cristãos. Todos os princípios ensinados nesse curso são demonstrados no que Jesus fez e ensinou. Cada tarefa que um líder deve realizar foi ilustrada por ele. Ele estabeleceu um exemplo para treinar líderes e discípulos. Então Jesus era organizado. Amém? Jesus, por exemplo, tinha 5.000 homens ouvindo a palavra, fora mulheres e crianças. E ele decidiu que ia fazer milagre. Ia multiplicar pães e peixe. E o pessoal estava com fome, não tinha onde comprar naquele horário. Então ele colocou no coração: vou multiplicar. Para multiplicar, tem que partir de algum, não vou fazer surgir do nada. Tem que partir, procura alguém que deve ter pão e peixe. Ele era organizado. Senta todo mundo, reparte o povo de 50 em 50. Olha só que capacidade de gerenciar uma situação. Pega o cesto e coloca a mão, cada cesto, na mão de um dos seus apóstolos. Tanto que sobrou 12 cestos na mão de cada um. Tudo organizado. Amém? Tudo organizado. Então Jesus, ele era organizadíssimo. Primeiro momento do seu ministério, o que ele veio? Ele saiu sozinho. Ele orava para Deus lhe dar os discípulos. E aí ele foi e ganhou os seus discípulos. O que ele fez em seguida? Treinou os discípulos. Amém? Depois ele fez com que esses discípulos arrumassem outros discípulos. Já não era mais 12, era 70 que andavam com ele. Mas 12 eram o que? Os principais. Desses 70 discípulos, depois que ele formou, o que ele fez? Em vez dele ir, ele ficou. Ele falou: agora vai vocês. Então ele era o quê? Organizado. Para você treinar, às vezes precisa deixar a pessoa ir sozinha. Você precisa deixar a pessoa fazer sozinha. Porque se você ficar em cima ali, você não deixa a pessoa fazer. Então Jesus tinha todo o senso de organização. Glória a Deus. O requisito principal: Deus não considera os mordomos vitoriosos devido à sua educação, habilidade natural, personalidade. Eles têm êxito devido à sua fidelidade. O requisito principal aos mordomos é que eles devem ser fiéis, terem aliança. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2. Jesus deu uma parábola, Mateus 25, 14 e 30, sobre os servos cujo amo lhe deu recursos chamados talentos, que nesse caso era dinheiro. Eles receberam instruções para serem bons mordomos e usar os fundos sabiamente. Aqueles que fizeram isso foram chamados de fiéis e foram premiados. Aqueles que falharam foram julgados e responsabilizados. O ministério de administração ou liderança envolve levar outros a alcançar grandes coisas para Deus. A administração do ministério começa com a administração de si mesmo. Amém? Então, ser um bom líder não quer dizer capacidade nata. Tanto que houve um bom líder que ganhou 5 talentos e houve um bom líder que só ganhou 2. Ou seja, capacidades diferentes, mas fidelidade na mesma proporção, resultado na mesma proporção. Então não é a capacidade: fulano ele vai ser um bom líder porque ele é comunicativo. Isso pode ajudar. Fulano vai ser um bom líder porque ele tem doutorado em administração. Isso pode ajudar. Fulano vai ser um bom líder porque ele é mestre na arte da oratória. Isso pode ajudar. Fulano vai ser um bom líder porque é filho de pastor e nasceu do evangelho. Pode ajudar. Mas isso não é determinante. Amém? Fulano vai ser um bom líder porque ele é fiel, porque ele é aplicado. Glória a Deus. Então muita gente, no mundo, por exemplo, tem uma visão distorcida do ministério. As pessoas dizem assim: poxa, mas a pessoa que é líder, né, evangélico, fulano, agora não quer mais ser
não sei o que, ele quer vir para a igreja para ganhar dinheiro. Mas pensa bem, o que é uma empresa? Uma empresa você tem um produto, não é? Pensa que você tem um produto, abrir uma loja de calçado. E aí você vai pagar preço, você vai organizar aquela loja, você vai alugar o espaço, você vai contratar funcionário, né? E você vai ter uma resposta, o cliente vai vir comprar, você vai ter o seu caixa, e aí você vai pagar o funcionário, etc. Um líder cristão tem desafio maior, muito maior. Não é comprar sapato que as pessoas precisam usar, não é comprar roupa que as pessoas precisam usar e ter. Amém? Hã? E gosta. Não. Você vai ensinar as pessoas a ter fé. Ouvir o que não quer. Não é verdade? O camarada não quer ouvir. Você está errada, mulher. Você tem que submeter seu marido. A culpa na minha família é da mulher, dos filhos. A culpa é sua, você é o sacerdote da casa. O cara chega a tremer o bigode. É verdade? Se ele pudesse, ele voava no seu pescoço, né? Não, papai é isso, mamãe é aquilo. Obedeça o seu pai e sua mãe, você é filho. A Bíblia diz que você vai ser honrado se obedecer seu pai e sua mãe. O jovem fica irritado, não é verdade? Porque ele quer que o pastor seja legal, né? O pastor é pop. Mas não, você errou. Esse dia uma jovem da igreja falou assim, acho que foi quinta-feira, me chamou. Nossa, a mamãe não quer deixar eu mais para a igreja. Mas por quê, minha filha? Não, porque eu venho em todos os cultos. Ah, que bom. Mas que mais? O que você faz a mais? Você é só os cultos? Não, eu também, às vezes, como a igreja é um pouco longe, a missão um pouco longe lá, eu costumo ir e ficar lá, às vezes, para outro dia. Olha aí o erro, né? Então você tem que obedecer sua mãe. Se você vai e não pode voltar, que não vá. Porque a mamãe vai ficar preocupada, vai dormir aonde? Na casa de quem? Quem é que mora nessa casa? Ah, gente boa. É na casa do discípulo fulano de tal. Mas e o primo do discípulo, né, que viajou, que está passando férias? Então a cabecinha da mãe e do pai vai ficar elaborando um monte de coisa. E você tem que respeitar a mamãe. Você tem que respeitar o papai. Ué, mas eu não vou vir na igreja? Não, você tem que vir à igreja. Você tem que honrar o que sua mãe e seu pai estão dizendo, porque eles estão cuidando de você. Então as pessoas não querem ouvir. É verdade ou não é? Hã? Você acha que alguém quer ouvir? Olha, você tem que pegar 10% do seu salário e ser fiel ao Senhor. Se você não é fiel ao Senhor com 10% do seu salário, você é ladrão. Gente, que profissão é essa? Como é que você chama o seu cliente? Como é que você fala para o seu cliente? Vai lá comprar um celular, aí você vai dizer para ele um monte de história, chamar ele de ladrão e tal. Não, você pega cafezinho, é verdade? Dá cafezinho, uma poltroninha para ele sentar, fala com os funcionários, não aborrece ele. O cliente sempre tem razão. Mas no Evangelho, nós nunca temos razão. Nunca temos razão. Então, ser um líder é algo difícil. Amém? Ser líder é algo sério. Ser líder significa ter mais do que capacidade. Tem que ter chamada, tem que ser fiel. Glória a Deus. Se Deus te chamou, você tem convicção disso. Você é fiel, tem disciplina. O líder precisa ser disciplinado. Amém? Você sabe que eu queria, por exemplo, hoje, choveu e também nem todos os pastores eles estão no nível de vir ouvir isso. Você que está sendo formado na escola de profetas, eu estou fazendo investimento muito pessoal em você para que você aprenda, para que você entenda. Próxima geração do projeto Treinamento precisa ser uma geração diferenciada. Glória a Deus. Mas o líder, ele tem que ser disciplinado. Glória a Deus. Tem que ser disciplinado. Se você, pensa bem, se você é um funcionário mal mandado,
Faz o que quer, vai onde quer, chega atrasado. Não é verdade? Não, porque Deus me chamou para ser pastor. E eu estou inconformado mesmo com esse mundo trabalhar aqui. Por isso que eu não chego na hora. Eu fico lá no trabalho pregando em vez de trabalhar e tal. Quando você for pastor, você vai ser um pastor relaxado. Vai ser uma pastora relaxada. Por quê? É tudo uma questão de disciplina. Eu pergunto aqui, quem trabalha, quem é funcionário? Funcionário, bate cartão. Quem é aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3. Quem tem seu próprio negócio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é mais difícil? Não tem mais difícil não. É tudo igual. Funcionário tem que aguentar desaforo do patrão, não é verdade? Ele não está bem. E se tiver juízo, fica esperto. Não é verdade? Manda quem pode jogar quem tem juízo. Se tiver juízo, fica esperto, faz trabalho com excelência, não fica dando chilique, porque ele está ali com um objetivo. Não é verdade? Mas quem trabalha por conta própria também, que é dono da sua empresa, fulano tem agora a empresa dele. Não é moleza não, meu irmão. Não é moleza, você tem que ter uma disciplina maior ainda. Porque o funcionário tem o horário dele, ele sabe que tem que estar naquele horário ali. Quem não trabalha por conta, quem trabalha por conta própria, tem seu próprio negócio, ele pode chegar a hora que ele quiser. Mas pode ou não pode. É lícito, mas não convém. Né? Se ele chegar 7 horas, 8 horas, 10 horas, 3 horas da tarde ou não for, ninguém vai chamar a atenção dele. Mas ele vai deixar o quê? De consolidar o negócio dele. Vai falir. Então, se a pessoa não for um bom funcionário, não for um trabalhador excelente, secularmente, uma pessoa comprometida, um funcionário ou um empresário, ou o que for, determinado, disciplinado, cumpridor de horário. Na verdade, porque tem gente que ele está procurando quem inventou o serviço. Se ele achar o cara, o problema é que quem inventou o serviço foi Deus. Ele diz assim: maldito Adão que inventou o trabalho. Se Adão não peca, eu ia tomar água de coco e ficar na rede. Mas não foi Adão que inventou o trabalho. Quem inventou o trabalho foi Deus. Adão complicou, fez o trabalho ser o quê? Dolorido, pesado, né? Mas foi Deus que mandou Adão administrar a terra, ser o mordomo da terra. Então a pessoa é um péssimo pedreiro, faz orçamento ruim, contrata as pessoas e não paga, pega a obra e não termina, falta, olhou assim para a chuva, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho Vejo da mão que do tem uma pequena nuvem, né? Não vou hoje, é isso? Afinal de contas, eu mereço tirar um dia de descanso com a minha família. Cruza os braços, cruza as pernas e não vai trabalhar. Deu uma dorzinha de barriga. Eu acho que a minha barriga. Eu acho que eu vou ter algum problema hoje estomacal. Não vou. Irmãos, assim. Estão na vaga para ser o quê? Um pastor. Um líder integral. Nossa, vai ser uma vergonha. Vai dormir o dia todo, não vai orar de madrugada, vai assistir televisão o dia inteiro, amém? E vai chegar na igreja para dirigir culto. Para dirigir culto já tem um monte de gente que trabalha que dirige culto, amém? Tem gente que trabalha de 7 da manhã às 5 da tarde, amém? E chega à noite e vai para a igreja, é líder de ministério, glória a Deus, é líder de ministério, cuida de departamento da igreja, prega no culto, não falta culto e trabalha na vida secular. Se você vai ser um pastor integral para administrar a obra, você vai ter que ser um diferencial. Você vai ter que pagar preço que ninguém paga. Mas esses, com poucos dias, vê a diferença daqueles que não buscam. Com certeza. É a diferença enorme. Com certeza. E por que não busca? Vários tipos. Número 1, porque são preguiçosos. Tem gente que você pode ensinar, ele não vai aprender a buscar, porque ele é preguiçoso. Ele não gostou de serviço, ele na roça, o pai ficava com a
Foice, roçando ele ficar dormindo debaixo da árvore. Depois ele mudou para a cidade. Ele mudou para a cidade. E continua a mesma coisa, né? E agora é pastor, a mesma coisa, preguiçoso. É verdade? Tranquilo. Entra, senta no. Tem pastor, irmãos, que é gordo, não é pela preguiça. É pela ansiedade, porque ser pastor não gosta de fácil, não. Então o cara tem uma disposição, às vezes, no organismo e tudo, e provoca aqui, não tratou bem a ansiedade aqui, então aquilo provoca. Então tem casos assim. Mas tem alguns casos que não, irmão, porque não jejua, não ora, acorda tarde, dorme cedo, amém? Se dormir tarde porque está vendo aquela luta na UFC de madrugada, tranquilo. E chega, toma um banhozinho 5h30, né? Toma um banhozinho, bota uma roupinha, um terninho, né? O terno não consegue nem fechar mais, então, comeu como um balão, aí vem para a igreja. Chegou 7 horas, não é verdade? O público já arrumadinho, já fizeram serviço, é isso? Os evangelistas chamaram o povo para assistir o culto, tudo certinho, né? Senta ali, cruza as perninhas, chega na hora dele pregar, pregou, ele acha que está, e aí vai ganhar o salário no final do mês. Ô glória, Deus está me dando. Não, preguiçoso. Vai ter problema. Vai ter problema, e problema sério. Amém? Você vai ser um futuro líder integral. Tudo isso aqui, Deus vai dar esse privilégio. Quando você for, você vai honrar aquilo que Deus deu. Amém? Você vai honrar. Você vai ser um líder excelente. Glória a Deus. Porque tem o pastor também que ele não pega firme, porque ele não aprendeu. Aprendeu com quem? Quem foram os exemplos dele? Não é verdade? Eu lembro quando comecei no ministério, uns 15 anos, 16 anos, qual era o meu sonho? Olha, sonho extraordinário. Eu queria ser pastor desde criança. Mas qual era o meu sonho extraordinário? Eu queria dirigir uma igreja na roça, no interiorzão, uma cidade pequena, de 2, 3 mil pessoas, e eu era pastor da aldeia. Né? Chegar no hospital, chegou o pastor. Né? Chegar na prefeitura, chegou o pastor. Chegar, né? E andando na rua, ali vai o pastor. Aí a minha casa pastoral, atrás da igreja, né? Igreja própria, não tinha aluguel, né? A igreja tinha 50 anos, né? 30 menos. Era qual era a minha visão? Era dos meus líderes da época. Não é verdade? Eu projetava os meus líderes. Casei com uma mulher. E falou assim, ó, vamos logo combinar o seguinte: dinheiro de igreja, jamais. Eu botar um sapato e o pessoal fala assim, fui eu que paguei esse sapato. Vamos combinar. Fora isso aí. Número 2, não quero morar atrás de igreja. Número 3, tudo errado. Tudo errado, tudo o contrário. E aí Deus mostrou que a igreja do interior é maravilhosa, é bênção, mas também precisamos ganhar a cidade, precisamos ganhar as nações, precisamos ganhar os países, precisamos projetar coisas maiores. Amém? Nada você vai conseguir. Nada. Se você quiser ser um líder excelente, Deus está precisando de líderes excelentes. Deus vai levantar você poderosamente. Glória a Deus. Então Jesus foi o principal modelo. Não importa o nível cultural, não importa se você veio da roça, temos exemplos aí de homens desse país. Não é verdade? O presidente da República que veio do sertão. Não é verdade? Um dos maiores presidentes da República do Brasil já teve, veio do sertão. Né? Um dos maiores apóstolos da nação, que era roceiro. Não é isso? O Valdemiro. Um dos maiores missionários do Brasil, que é aqui do interior do Espírito Santo. Aqui de, não sei se é Iuna, Muniz Freire. Não é isso? Acho que Muniz Freire, que é o R.R. Soares. Não é isso? Então, homens simples, como Oséias, que vieram da roça, mas que tinham uma visão, que projetaram o quê? Coisas nobres, coisas grandes. E Deus o quê? Deus honrou. Amém? Mas se você for buscar a história deles, né? Lá do R.R. Soares, do
Valdemir e outros, vai ver que eram homens trabalhadores. Não, irmão, fora de cogitação. Nenhuma pessoa bem-sucedida, especialmente no reino de Deus, é preguiçoso. Não funciona. Amém? Se você tem a capacidade de liderar 1000 ovelhas e for preguiçoso, não lidera 50. Então, primeira coisa, tem que pedir ao Senhor para nos tratar. Não é nem quando a gente chegar a ser um líder integral. É tratar a gente hoje, os nossos compromissos de hoje. É você dar prioridade ao reino de Deus, mas você ser um exemplo secular de compromisso, de responsabilidade, de viagem. Eu lembro, hoje eu vejo alguns obreiros, né, e até respeito, cada um tem o seu limite. Ah, mas eu não posso assumir tal ministério, porque eu tenho muito trabalho, não sei o que. Eu lembro que quando eu e a Bispo viemos aqui para Vila Velha, eu vim transferido pela empresa, Cobral, e eu tinha que, fui atender os clientes lá no norte de Minas Gerais, no extremo norte de Minas Gerais, na última cidade, Medina, depois de Medina, Vista Alegre, era a última cidade, a próxima cidade já era Vitória da Conquista, Bahia. Daqui lá, umas 14 horas, mais ou menos, 15 horas de carro. Eu tinha que ir lá de 15 em 15 dias. Então eu estava dirigindo, comecei o trabalho no Ponto da Fruta, e aí eu tinha que sair culto domingo à noite, terminar o culto, glória, aí terminou, ir para casa, dormir 2 horinhas, 3 no máximo, levantar, tomar aquele banho gelado, entrar no chaveiro, cheio de caixa, botar nas caixas para entregar para os clientes, né? E subir Colatina, ou então por Linhares, e fazendo tudo numa Venécia, Coporanga, todo o norte do estado do Espírito Santo ali, e vai no cliente, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro, e ligando para cá, o pessoal ligando da igreja, eu estou agarrando o pescoço da mulher agora, o que eu faço? Eu corro? Eu não me corta não, espera aí, então. E aquela luta toda. E quando chegava sexta-feira, eu estava voltando de volta, né? Estava vindo lá daquele, querendo chegar em casa, querendo ver a família, e aí sábado tinha que administrar a família, e domingo, sábado à noite a gente já ia para a igreja para dormir lá, para poder no outro dia escola bíblica, tarde visita, noite culto, o povo feliz, a igreja crescendo, e foi aquela bênção. Então você tem que pagar um preço. Às vezes descer correndo para poder pegar o culto da terça, descer e pegar o culto da quinta. Então Deus honra. Quando você vai ser um líder integral, você vai ser um líder o quê? Que manda ver sem preguiça. Porque, irmãos, ser dono do próprio negócio dá uma preguiça terrível. É verdade? Experimenta vender um produto, você vai vender um produto, né? Uma revista, né? Aqueles produtos de revista e tudo. Eu tenho que sair agora para ir nos clientes. Deus quiser, hoje é sexta-feira, segunda-feira eu saio cedo, pegar minha bolsinha, botar os produtos, segunda-feira eu saio cedo. Aí segunda-feira, domingo assistiu o culto foi uma bênção, chegou em casa, jantou depois do culto, aproveitou, ligou a televisão para ver um jornalzinho, um negócio, aí o programa estava interessante, estendeu mais um pouquinho, aí quando chegou segunda-feira, na hora de levantar para sair, eu acho que vou deixar para amanhã, porque eu não estou me sentindo muito bem. Então você vou deixar para mais tarde, e aquilo vai enrolando, e você não visita o cliente, e não vende, automaticamente não prospera. Quando for um pastor, uma pastora, vai ser a mesma coisa. Mas, como diz o pessoal do interior, cuspido, escarrado. A mesma coisa, mesmo comportamento, que é caráter, não houve tratamento. Você está entendendo? Então, na administração eclesiástica, você precisa se dar, e é preciso que você tenha disciplina. Primeiro item aqui, aprenda a liderar como um servo. A administração bíblica não é relações públicas vistosas ou uma personalidade carismática no público. É serviço humilde àqueles a quem você lidera. Servir é que separa a direção cristã da direção mundana. O pastor, ele não é um empresário. Amém? Não é um empresário.
Eu tinha um amigo, pastor, homem de Deus, e ele hoje está muito bem sucedido, pastor na boa igreja, tem carro, Deus prosperou ele. Mas ele demorou. Não, é o cara que traz o dízimo, é o cara que traz a oferta, não é seu funcionário não, é você que tem que tirar o sapato dele, amém? É você que tem que tirar o sapato dele, é o contrário, glória a Deus. Quando ele presta um serviço como diácono, evangelista, tanto eu, quanto ele, quanto você, estamos todos trabalhando para o reino de Deus. Às vezes ele vai me servir por uma questão de quê? De funcionalidade. Mas na verdade eu, o maior, é que serve o menor. Né? É assim que funciona. Não é o menor que serve o maior. É o maior que serve o menor. Então, a concepção do servo é algo que tem que ser mudado. Jesus era servo de todos. Não, eu vou ser pastor porque minha vida vai mudar. Não é verdade? Eu estou cansado de recebendo ordem. Então, eu vou passar da ordem. Né? Glória. Pensou que eu tenho vida cheia, eu falo e acontece. Eu mando e obedece. Não, isso é uma concepção errada. Mas é claro que a sua função, ela vai dar prestígio que é natural. Mas você não pode apaixonar por isso não. Você é um servo, uma serva. Corajoso. O que diz o Senhor para Josué? Ser forte, valente, corajoso, determinado, sem preguiça. Ânimo. O que é ânimo? Ânimo é ativação do nosso consciente em relação ao eu posso. Você levanta 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para trabalhar, chuvinha caindo, você olha esse plano e fala, vai dar não, mas eu tenho que ir, meu Deus do céu, eu tenho compromisso, homem de palavra, eu tenho que ir, meu Deus, não posso, tenho que ter responsabilidade. Aí você levanta e vai, não é verdade? Por quê? Porque você ativou algo e diz assim, não, eu tenho que ir, eu sou responsável. É o Tadeu ficar faltando, Tadeu? Deu uma chuvinha, né? Ou uma chuvona, deu um chuvão, caiu água mesmo. Hoje mesmo o tempo deu uma armada aí, aí o telefone em casa começa a tocar. Ele o culto hoje, não dá, porque vai que à noite, isso aqui desmaia, isso aqui, eu falei assim, meu Deus, eu vou esperando a chuva, né? Esperando a chuva para poder desmarcar tudo, sair todo mundo para o abraço. Não. O líder fica até na última hora, meu Deus, a chuva vai passar, é tempo de verão, vou esperar mais uma hora, esperar mais duas, vou ligar na última hora. Porque quem sabe se tempo limpo aí dá para fazer. Então o líder, ele quer que a coisa aconteça. Eu sempre digo para os pastores nossos, que o líder fica caçando o chifre na cabeça de cavalo. Como é que está, Wendel? Paz do Senhor, para. Tudo bem, Wendel? Pode. Mas Jesus vai te dar vitória. Um abraço, garoto. Não. Como é que está? Estou bem. Bem mesmo? Bem mesmo. Caçar chifre na cabeça de cavalo. Só que então, quer ouvir a verdade? Não está bem não. Senta aqui. Então o pastor ele caça. Ele caça o problema. Ele antecipa. E o preguiçoso? Não é verdade? Quando existe tratamento também. Estou com um problema. Você está com um problema, né? Mas seu problema a gente já sabe qual é. Você não toma atitude. Estou com um problema. Irmão, Deus vai te dar vitória. Não, tem que dizer para ele. Você está com um problema, sabe por quê? Não sabe? Deus vai dar vitória, não sabe? Mas você tem que fazer o que você tem que fazer, né? Já conversamos sobre isso, né? Então, tem que se desgastar. Amém? Tem que tratar. Glória a Deus. Aí, tem alguns, às vezes, algumas pessoas na igreja, né? Os irmãos, se liga, às vezes lá para cá e fala assim, apóstolo, você está sabendo o que está acontecendo com a irmã Maria? Falou. O que eu já sei é uma coisa nova. Não, é isso. Eu já sei já.
Mas, tem que dar uma olhada, hein? Tem que dar não sei o quê, e tal. Mas essa olhada que você tem que dar, você como bom líder, você tem que estar aqui na sua analisada assim. O irmãozinho tem o direito de pensar isso. Mas eu conheço detalhes, já fui, já tomei café, já tal, já desgastei, você tem que ter essa consciência tranquila. Porque se você não tem essa consciência, o irmão pode pensar que você não está fazendo. Mas você tem que ter certeza, ali foi dado o remédio, não quer, então deixa Deus agir. Mas você tem que ter essa consciência. Porque é uma vergonha, é triste alguém te ligar. Ô pastor, tu sabe que fulano de tal está assim, 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 assim? Não sei. O senhor sabe que tem 2 anos que ele está... É. Isso? Então você tem que estar o quê? Sintonia. Amém? Isso é para gente que trabalha. Preguiçoso não tem tempo para isso. Glória a Deus. Amém? Agora tirou uma dúvida da minha mente, porque eu esses anos na igreja e aí às vezes me culpo, por que não meu marido, porque eu não, tenho buscado, faço, tenho aprendido, e agora o senhor aí falando me esclareceu, que a gente faz, esses dias mesmo declarei que eu amo, que eu tenho que cuidar dele. O que eu não gosto dele é o que o diabo tem feito na vida dele, os vícios, mas que eu não. Então, de vez em quando, sua parte. Eu falo de Deus. Fazer sua parte. Então, agora o senhor falando, eu já não. Nós temos que fazer a nossa parte tem que ser feita bem feita e tem que ser consciente. Tem que ser consciente. Por exemplo, a pastora Abigail está com um problema. Aí você conhece o estilo da Abigail, o problema que ela está vivendo, a necessidade séria que ela está passando. A pastora Abigail. Abraça, chora. Aí o outro, aí a Leila está passando, mesmo problema. Ah, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá você. Ah, mas aqui é para você não está diferente. Tem que ter habilidade para resolver, entender que os problemas são iguais, mas as pessoas são diferentes. Então, o resultado nunca pertence a nós, mas o tratar sim, o acompanhar sim. Amém? Então é muito importante que o líder tenha consciência tranquila, bota a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. E saiba que também não é super homem, super mulher. Todo líder tem que ter o quê? Disciplina. Não posso ir, mas o pastor Ronaldo vai. Não posso fazer, mas o Tadeu vai. Ah, mas eu quero você. Não posso. Estou trabalhando na farmácia, brother. Dá para ir. Mas o Tadeu vai lá. Vai lá, vai te dar uma força aí. Vai estar com ele. Ele vai te dar uma força. Então o líder tem que ir rapidamente levantando discípulos que possam, porque o importante não é ele fazer, é o trabalho ser. E o líder é chamado para liderar, para enviar. Glória a Deus, você está sendo chamado, não é para fazer tudo, é para aprender a enviar. Glória a Deus. Então você precisa ser o quê? A partir do princípio que você é um servo. Glória a Deus. Aprender a liderar como um pastor. As qualidades do pastor, no modo natural, eram o que Jesus ensinava para descrever a direção espiritual. Coloca azeite na cabeça da ovelha, na ferida da ovelha, para quê? Para que o animal, a praga não pudesse pousar, levar para dar capim verde da ovelha, não de cirne, porco. Então não sabe o que é capim verde, o que é capim queimado, o que é capim gordura, o que é capim, não sabe. Então a ovelha é muito inocente, né? Diferente de outros animais. Então ele tem que conduzir a ovelha. Lugar de água, não bebe água agitada. A ovelha tiver água muito volumada, ela não bebe, não consegue beber. Então tem que ser água tranquila, que Davi fala, né? Faz ele pousar em vários pastos verdejantes.
E águas E águas tranquilas. Ele sabia que ele fazia isso com as ovelhas dele. Nós tínhamos que beber água o quê? Tranquilo. Os pastos tinham que ser o quê? Verdejantes. Elas não sabiam discernir. Então o pastor dá essa direção. Visão limitada. Exatamente, visão limitada. Ovelha tem visão limitada. Líder tem que ter visão de águia. Amém? O problema é que o pastor também tem que quebrar a perna da ovelha. Sabia disso? Pastor, alguém estava observando o pastor, tinha ovelha rebelde, furava cerco. Todas as ovelhas dentro do aprisco ela pulava cerco e encaminhava. Engraçado que o troço errado, não precisa de, eu sempre falo, não precisa de curso, não precisa de seminário, não precisa de nada. Pular cerca e leva um monte atrás, é impressionante. Verdade. E aí o pastor falou assim, vou resolver o problema dela. Pegou a ovelhinha, foi na pata de trás, né? Uma patinha contrária à do apoio, né? Porque tinha do apoio, ela fazia o apoio, e tinha outra que não era tão importante, sabia todos os detalhes. Então foi naquela que ia prejudicar menos. Então, ele sabia que também a recuperação da ovelha, dos ossos, uma ovelha é rapidíssima. Então ele foi, deu aquela pancadinha e o osso quebrou. E ela estava até nervosa na hora de comer, porque aí ela passou o quê? Não podia mais andar, aí ela tinha que depender tudo de quem? Do pastor. Aí o pastor pegava ela no colo, aí ia dar comida para ela, aí deixava ela com fome. Aí depois foi de novo levar ela para a comidinha, ela já estava com fome, ela já não fez cara feia, né? Aí comeu. E para andar para um lugar, precisava dele. E aí ela foi aprendendo, aí ficou pertinho dele, porque ela era muito solta. Agora ela estava o tempo todo aonde? Pertinho dele. E ela aprendeu que era maravilhoso pertinho dele. Amém? Quando ela ficou boa, ela só queria estar pertinho do pastor, porque ela descobriu uma coisa maravilhosa. Se ele não quebra a perninha dela, ela vai ser comida de lobo. Um belo dia, ela pulava a cerca, não voltava mais. Então tem que quebrar a perna. Amém? Então, você que vai ser um líder, tem que ter esse entendimento administrativo. Entender as tarefas básicas do líder. Essas incluem as áreas difíceis de tomar decisões, resolver conflitos, problemas de disciplina entre os liderados. O líder é aquele que resolve o problema, né? Ele resolve o problema. Vem duas pessoas com problema, ele resolve. Ele não cria problema. Ele resolve o problema. E a gente vê hoje, né, muitos líderes, muitos pastores, muitos líderes, dado a muita conversa, piada, na verdade, muita discussão e criador de problema. Então, o pastor ele tem que estar num nível que ele não cria. Às vezes ele ouve alguma coisa, não é o momento de falar. Só de ouvir, ficar quieto, deixar para falar outra hora. Isso vai criar um problema. Às vezes tem que disciplinar, tem que... Mas ele não é agora. Vou esperar que eu vou criar outro problema maior. Então, a pessoa que tem senso de realidade vai resolver as coisas na hora certa. Um líder, ele tem tarefa, ele tem prioridade. Ele tem horário de acordar, tal hora. Depois eu faço isso. Eu vou a tal lugar. Ele tem agenda. Ele tem uma relação com o nome de todas as pessoas que estão dando problema. E aí ele vai resolvendo e riscando. Estamos abertos aqui. Deixa eu até guardar a folha aqui para não ter. Então, tem que decifrar isso aí, é difícil. Então, você tem que ter o quê? Organização, prioridade. Você tem que ter as coisas sob controle. Dei uma pancadinha em fulano domingo. Vou ver agora durante a semana se ele volta. Não voltou, vou esperar mais um pouco. Ele tem que digerir aqui. Mas aí ele sumiu, tem que ir atrás dele. Então você tem que ter um senso de realidade, de organização. Amém? Agora a obra final não é sua, ele deu. Existem coisas que você não vai conseguir fazer. Deus, o camarada não ouve a Deus, vai ouvir a você? Mas você é o instrumento de mudança na vida das pessoas. Amém?
Então o pastor tem que ter prioridade de tempo. Qual é a sua prioridade? Ó, minha prioridade, a primeira coisa, é o relacionamento com Deus. Eu posso ficar sem trabalhar, desempregado, mas a minha oração diária, ela é prioridade. Né? Esse dia, por causa da agenda, a gente estava aí estava com um problema aí em função da oração de manhã. Questionamento. Mas, poxa, assim, 2h40 aqui de oração, você ficar aqui orando, fica complicado de fazer outras coisas. Então, que não faça outras coisas. Qual é a prioridade? A prioridade é orar. A prioridade é orar. A prioridade é o relacionamento com Deus. Amém? Então você tem que ter isso bem administrado dentro de você. Senão não ora nunca. Verdade? Trabalha, conversa, passeia e não ora nunca. Porque não é prioridade. A oração, o relacionamento com Deus tem que ser prioridade na vida do líder. Diga para o jovem que está do seu lado, ou a jovem: você jamais terá um ministério bem sucedido, de acordo com a visão de Deus. Se a prioridade máxima não for o relacionamento com Deus. Então precisa rever urgentíssimo o tempo que você dedica à oração e à palavra diariamente. Com essa tempo que você gasta de oração e lendo a palavra, Deus não vai poder fazer o que Ele deseja fazer na vida, na sua vida. Então a primeira coisa na vida do líder é o tempo que ele gasta com Deus. O melhor tempo é com Deus. Não é o trabalho, é com Deus. Ah, mas eu não posso ficar aqui 2h40, mas pode ficar 10 minutos. Pode ficar 15. Amém? Eu quero chamar os alunos da escola de profeta para vir orar. Vai passar por aqui. Pode dar um pulinho antes de começar o trabalho. Amém? Eu me lembro muitas vezes dirigindo, por exemplo. Você, quando vai ter relacionamento com Deus em oração, em busca, não necessariamente você tem que estar com o joelho dobrado. Não necessariamente você tem que estar ali ou cá. Onde quer que você esteja. O meu lugar de oração, quando eu, dentro do meu trabalho secular, na época, era o carro. Imagina viajando, onde é que eu passava mais tempo? No carro. Então eu tinha condição de orar quantas horas? 2, 3, 4, ele ficar xingando os motoristas. É verdade? Vai orar. Bota um CDzinho, sozinho. Vai orar. Compra o CD da palavra, a palavra sendo falada. Maravilha. Então você está exercendo a sua prioridade, relacionamento com Deus. Segundo, sua prioridade é a família. Glória a Deus. Família. Segunda prioridade, família. Tem que ter comida em casa. E comida com excelência. Glória a Deus. Senão vai ter problema com a mulher. Tem que estar com a casa arrumada. Direitinha. Um líder, ele, dentro da casa dele, as coisas ficam organizadas. Financeiramente, ele é o provedor. Uma líder, ela se destaca como uma líder com o capricho da casa. Então, como é que a gente... Olha, eu já desobedeci várias vezes a Deus, eu confesso. Pega um cara que não tem responsabilidade com a sua casa e coloca às vezes na frente do trabalho. É batata para dar errado. Pega uma mulher que não tem responsabilidade com a sua família, com a sua casa, para colocar na frente da hora. Batata para dar errado. Vai na casa da pessoa, o marido chega em casa, aí vem o rato correndo da sala pro quarto.
Que horror. Aí vai se fazer uma investigação. Por que que o rato está correndo da sala para o quarto? Porque faltando gato. Ou então o lixo. Já cancela o culto. Não. É na igreja que é lugar de doente separado. Você para estar impedido de trabalhar, o negócio é feio. Você para estar impedido na casa do Senhor, o negócio tem que ser feio. Então nós precisamos o quê? De determinação. Prioridades e determinação. Permitir o uso sábio dos recursos espirituais. A boa administração ajuda-lhe a manter os recursos espirituais adequadamente. Permite que seja um mordomo apropriado dos fundos, possessões materiais, pessoais e dons espirituais para a obra de Deus. Prepare-se para entrar em portas abertas, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se lhe abriu, e há muitos adversários. Quando Deus abre as portas, você deve estar pronto para atravessar e enfrentar os novos desafios. Isso não é possível sem a preparação apropriada. Nós vamos ver isso na palavra das virgens sábias e das virgens dessas, em Mateus 25, 1 a 13. Então, diante de nós existem portas abertas. O que tem diante de cada um de vocês que estão aqui, se entregando, se sacrificando para estar na escola do profeta? Existe uma preferência. Existe uma preferência. Não é justo, absolutamente, não é justo que quem não trilhe por esse caminho receba de Deus um desempenho melhor espiritualmente do que você. Porque essa pessoa, por questão de próprio conhecimento, ela não tem condição. Sendo inteligente, vai conseguir romper. De repente, consegue superar, vencer, aprende com os próprios erros. Mas quando alguém estiver aprendendo com os próprios erros, você está lá na frente, já aprendeu com os erros dos outros. Já foi avisado. Então, o que se espera de um aluno da escola do profeta? Espera que seja um líder que está sendo preparado para coisas excelentes, para coisas grandes, para supervisão, para obras maiores. Alguém que está aprendendo com detalhes a doutrina bíblica. A bispa, por exemplo, falou da diferença nessa última ordenação de pastores, da diferença entre os líderes que foram consagrados, estão fazendo a escola do profeta, as respostas teológicas, práticas, daqueles outros líderes que nós tivemos que consagrar, mas que não fizeram. A diferença é gigante. E às vezes pessoas menos experientes para pessoas muito mais experientes na obra, mas que não aprenderam, não se submeteram. Depois que a pessoa é pastor, aquela história, não, agora eu sou, depois eu faço, eu termino, não consegue terminar mais. Não consegue. Fica aquela luta. Fica inacabado. É um preço que não se quer pagar. E aí não se tem um trabalho consolidado. Você, não importa quem você é. Amém? Não, eu sou muito, eu estou chegando agora. Não, eu sou uma mulher. Não, eu sou um senhor. Eu não sou uma senhora. Não, eu sou. Não, você é um líder. Eu sou muito jovem. Não, você é um líder. Se você der atenção a tudo que você está aprendendo, colocar em prática, levar a sério, você vai se destacar. Deus vai te honrar. E a perseverança no curso de 2 anos é tudo, né? Quantos ficaram para trás? Quanta gente ficou para trás? Quanta gente está começando agora e não vai ver? Está só na empolgação. Quanta gente começou 1 ano e chegou a 6 meses? Não é verdade? Quanta gente continua insistindo, mas insistindo por uma questão de fazer. Eu não preciso fazer porque se eu for de cada pastor, eu não tiver.
Então, vou fazer, eu preciso fazer. Mas não está curtindo. Né? Eu vou curtir. Letra por letra. Vou comer a minha postinha, vou perguntar tudo, eu quero fazer tudo. Eu não quero faltar, só no último caso, vou investir tudo, vou priorizar e tal. É esses que se destacam. Né? Você. Quando eu conheço até impressionado. Ontem foi 2 jovens conosco lá na ligada, ali na São Luís. Foi o Igor, né? Igor e Rafael. Eu fiquei impressionado com o Igor. A capacidade de entrar no buraco. Literalmente mesmo. De abraçar. De orar. Eu fiquei observando ele. Eu falei, olha, de repente eu não sei. O jovem que você nunca fez pela sua Olha vida, assim. você não dá um valor para ele cuidado. Mas quando está no campo, e não é a primeira vez que ele vai, ele faz pela hora, faz aquilo que Deus pediu que ele, nosso filho, fazéssemos. E eu disse assim, ele é conhecido já. Nós somos na boca lá atrás do Vila Velha, onde o negócio pega para a rapaziada. Ele é conhecido assim, nas visitas que ele já faz junto com o grupo. Já se destaca. Então eu falei, olha Senhor, só Deus. Agora um jovem desse é estimulado a fazer um curso desse, fica imbatível. Fica imbatível. Imbatível. Fica um líder excelente dentro de uma linha que Deus estabeleceu para ele. Agora, é necessário você investir naquilo que Deus te levar a sério. Os trabalhos, quando é o trabalho? É para tal dia? Está com dificuldade? Pergunta, resolve, não falta. Eu lembro na época que eu era seminarista, então a gente tinha várias aulas, vários módulos vários professores com módulos diferentes. Então, às vezes, eram trabalhos para entregar na mesma época. Aí a gente questionava, né? Aí o professor virou e perguntou para a gente, né? Quantas horas nós dormíamos? Aí nós falamos 8 horas. Aí ele falou, então passa para o 5. Aí você vai dar tempo de vocês entregarem todos os trabalhos no dia e na hora. É uma questão de prioridade. E não é uma questão de prioridade. Eu não tive tempo. Não existe, não tive tempo. Eu não dei prioridade. E às vezes nós não damos prioridade a determinadas coisas porque elas não são prioridades. Ah, você não foi no meu aniversário. Ah, você não foi me ver. Ah, você não foi tomar café comigo. Ah, você não foi isso, você não foi aquilo. Ah, você... Eu não fui porque isso não é prioridade. Existia algo muito mais importante para me fazer naquele horário. Em apóstolo, logo no início do curso, hoje não mais. No dia de entregar a prova, faltava quase todo mundo. Apresentação de um trabalho. Apresentação de trabalho, então, muitos faltavam. Leva como se não aquilo que está aprendendo não fosse fazer diferença nenhuma. Isso é gerado por quê? Pela falta de maturidade. Quando você estiver no campo de batalha, fazendo a obra, liderando a igreja, tudo isso vai ser necessário. Tudo isso. Aí, posso, tem que vir mais aqui. Não é eu que tenho que vir mais lá. Você tinha que ter ido mais ao seminário. Tinha que ter feito as matérias mais conscientes. Então, essa matéria aqui, por exemplo, nós hoje cumprimos os 2 primeiros capítulos. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a estrutura da igreja. Os ministérios da igreja. Não é isso? O que uma igreja precisa para funcionar? Quais são os ministérios? Administrativo, musical, evangelização, ensino, etc. Ah, apóstolo, eu preciso aprender, eu não sei. Ué, o seminário está aqui, não aprende porque ele está estudando. Né? Tem que aprender. Então nós vamos aprender
sobre os ministérios da igreja. No capítulo 4, nós vamos aprender a documentar-se. A igreja precisa de documentação, é um organismo público, é um organismo que está debaixo de uma legislação de uma nação. Quais são as legislações que regem uma instituição jurídica hoje no Brasil? Você tem, irmãos, o que tem de igreja errada não é brincadeira. Não faz declaração de renda, não paga os determinados impostos que é obrigado a pagar. E olha, você trabalha para dar certo e tudo trabalha para ficar errado. Imagina se você não estiver nem aí para nada. Como que a situação vai ficar? Você tem que conhecer quais são os parâmetros, quais são as coisas que uma igreja necessita, contador, o advogado, as atas, né? Vamos aprender como fazer uma ata. O trabalho desse mês vai ser você apresentar uma igreja. Você vai organizar uma igreja. Amém? Você vai organizar uma igreja. O seu trabalho vai ser a organização de uma igreja. Então você vai colocar o que é necessário nessa igreja: líder, corpo diaconal, evangelistas, ministérios. Você vai fazer essa organização. Depois vai a parte jurídica. Você vai fazer a ata de fundação, simular, poucas palavras, vai simular a ata de fundação, vai simular a ata de diretoria, vai simular a solicitação ao cartório pedindo o registro da ata, vai simular o pedido do registro do estatuto, vai simular um pequeno estatuto, apenas com título, uma frasezinha de comentário só para você entender. Então essa aula vai ser um treinamento prático, as aulas que vêm, no que você precisa para organizar uma igreja. Tem líderes no nosso ministério hoje que precisam fazer isso urgente. A pastora Paula Lara, por exemplo, a igreja dela já é uma igreja afiliada, precisa documentar-se, não é isso? Precisa documentar-se, e se a Secretaria de Tesouraria daqui não fizer, né, inclusive está demorando o processo, o pastor tem que fazer rapidamente. Porque afinal de contas o compromisso é de lá. Pastor Renato, já tá, porque hoje uma igreja para ser filiada é uma missão está respaldada pelo CNPJ daqui. Então uma missão está respaldada pelo CNPJ daqui. É um grupo familiar que se reúne em um determinado lugar. Formou uma igreja, agora é uma igreja. Isso é diretoria. Bem? Precisa do espaço, alugar alguma coisa, precisa de contrato, né? Precisa, não é isso? O David está ali, contador. Precisa do CNPJ. E como é que faz isso? Ah, não preocupe, estudando, o negócio é só pregar. Então, tudo bem, mas continue dirigindo uma missão. Não pense em ser líder de uma igreja. Se você for líder de uma igreja, tem que organizar uma igreja. Amém? Então, você vai aprender tudo isso. Vai aprender a fazer um edital de convocação por cartório, uma lista de presença, amém? Você vai aprender a fazer um requerimento junto ao cartório para registro desses documentos, vai aprender item por item, o que é um estatuto social, é isso? Vamos dar uma passadinha novamente numa parte do capítulo 5, vamos falar sobre as finanças da igreja, como que se administra a igreja financeiramente. Ah, eu já sei! A gente, os irmãos entregam os dízimos uma oferta, aí o irmão vai lá, recolhe tudo, anota num papelzinho, e não, você tem que ter uma conta, né? O dinheiro tem que ser depositado naquela conta, aí você vai pagar alguma coisa, você tem que tirar o dinheiro da conta, porque juridicamente o dinheiro entrou, tem que se saber de onde entrou. Se saiu, tem que se saber para onde saiu. Em qualquer momento que você for questionado pelos órgãos públicos, por quem quer que seja, todo o recurso da igreja passou por uma conta, saiu em transferência bancária, saiu em cheques. Então, aquele cheque, aquela transferência tem uma nota fiscal, amém? Tem um contador que recebeu aquilo ali e conferiu. Então, se você quer ser um líder de excelência, tem que ter um entendimento, pelo menos básico, de tudo isso para a glória de Deus. Não é isso? Os tipos de contribuição. Você vai também aprender um pouquinho sobre estratégia, que nós estamos trabalhando
que é a estratégia missionária. A estratégia é importantíssima. Uma igreja sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. Não, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero. Mas a igreja não sabe. E para a igreja saber, você tem que ter uma estratégia clara. Quem aqui sabe que precisa pregar o Evangelho? Será que tem alguém aqui que não sabe que precisa pregar o Evangelho? Será que se perguntar aqui na igreja lotada? Irmãos, todo mundo sabe aqui que a nossa obrigação é pregar o Evangelho? 100% vai dizer que sabe. Sim ou não? Vai dizer que sabe. Agora, como que materializa isso? Na verdade, pregar. Mas como é que é isso? Ganha alma, eu falo, tudo fica muito vazio. Então, para que serve a estratégia? A estratégia serve para você dar uma direção para o povo, para você facilitar a cabeça do povo. Então, qual a estratégia do núcleo de multiplicação? Você facilita. Ah, então eu tenho que fazer isso. Ah, então eu tenho que fazer aquilo. Ah, eu vou ali. Ah, tá. Então, durante as semanas aqui na igreja, vários de nós, eu espero que todos os líderes de núcleo chegaram mais recentes, já estão. Todos nós temos que estar aqui. Já consegui até uma vitória do irmão, assim, ou irmã, ou ele agora, né, que eu dei começar terça-feira. Então, todos nós, semanalmente, na casa de alguém, ontem eu estava vindo no grupo, e a Cris estava conversando, olha, todo mundo está dentro da casa de alguém semanalmente. O resultado, irmãos, pertence ao Senhor. Hoje nós temos que, cada um de nós, cada grupo hoje, tem que conquistar pelo menos 3 pessoas para batizar, na média, para a gente alcançar a nossa meta, que é 100. Né? A nossa meta é 100, nós temos que ter meta, tem que ter objetivo. Então, cada grupo teria que levantar 3 pessoas. Então, você tem que estar atento por isso, trabalhar para isso. Porque você trabalha com mais motivação, mas o resultado pertence a Deus. Pertence a Deus. Pertence a Deus. O seu trabalho, o seu desempenho, o resultado é a Deus. Agora, como que é importante? Mesmo que a gente não consiga o objetivo, consiga uma pessoa, ou que aquela família fique para uma outra situação, mas todo mundo na casa de alguém. Então a igreja está evangelizando com eficiência. Eficiência. Está consolidando verdadeiramente, não é blá blá blá. E tipo, todo mundo tem que fazer missões. Ai, mas Jesus te ama. Muito bom. Igual o evangelismo de ontem, de pai. Chegar, Jesus te ama, toma uma marmitinha e tudo. Mas você, quantas daquelas pessoas estão aqui vão dar sequência à obra do Senhor? Não é um fruto que você vai pescar, mas que vai produzir de uma outra forma, em um outro tempo. Você não pode fazer só aquilo. Não pode fazer só aquilo. Aquilo é uma parte. Você chamar o seu irmão de trabalho, um colega, um vizinho, falar de Jesus para ele rapidinho, nunca mais ver, tem que aproveitar a oportunidade, mas é uma parte. Uma outra parte é você consolidar a família. Ir na casa da pessoa. Isso está acontecendo. Olha, o exemplo está aqui, ó. Todo mundo aqui. Micaela, todo mundo aqui. Então, olha só, essa semana, quantas famílias receberam um apoio, uma palavra? E se você é um capitão que está enrolando, querendo achar quem é que inventou esse negócio de multiplicação, não é verdade? E já estamos em 3º fim de semana de janeiro, e você não fez nada aí, só blá blá blá, só enrolou e agora não fez nenhuma reunião ainda, toma posição. Toma posição, não há prioridade, não está havendo prioridade. Se houver prioridade, funciona. Glória a Deus. Então, isso, o nome disso é o quê? Estratégia. Para entrar no céu, tem que passar por núcleo de multiplicação. O nome disso? Besterol. Inventação. Não é verdade? Vai para o céu precisando do quê? Confessar Jesus como Salvador, o sangue de Jesus. Agora, núcleo de multiplicação é uma estratégia. Você organiza as coisas. E fica mais fácil. Amém? A gente trabalhar e consolidar. Você como líder tem que começar a valorizar isso
hoje. Não, quando eu for pastor, eu penso melhor nisso. Agora, eu estou tranquilo fazer minha partezinha aqui. Não, comece a ocupar-se com outros grupos que não estão funcionando, a cobrar outros líderes. Rapaz, como é que está o seu? Então começa, porque tem pastor hoje do nosso ministério, do nosso trabalho, que está querendo me achar para arrumar mais um serviço para ele. Não é verdade? Tem esse entendimento. O que acontece? A igreja não vai falar. Não tem como. Tem que partir do líder. Amém? Do líder. Tem que partir de nós, tem que partir de você. Glória a Deus. Faça o seu núcleo. Quantas experiências maravilhosas. Na próxima reunião do grupo, nós vamos contar um pouco de experiências. Ouvir vocês com experiências. Quantas experiências maravilhosas? O que vocês já encontraram lá? Cada um de nós, desafios. Não é verdade? As lutas, mas também as vitórias. Já passou lá na outra, ele encontrou uma mocinha para a gente vai cantar agora. Vai vir na quinta-feira, né? É isso? E cega, né? Cega, que toca um teclado maravilhosamente bem. Vai vir cantar aqui na igreja. E aí nós começamos a trazer o pessoal, porque está naquele primeiro momento de fazer amizade, estar ali consolidando. Agora você já começa a endurecer um pouquinho. Eu já cheguei nas minhas 3 famílias agora na semana, já comecei a endurecer. Falei, olha, tem 4 semanas que a gente está aqui, fielmente aqui na sua casa, você não foi na igreja, não é, pai. Mas na hora de você começar, domingo, mas o problema é o carro, não. Wesley é o meu auxiliar. O Wesley vai te pegar. Não, pega. Então, você vai ter que trazer o sujeito às vezes de carro na igreja, lançar dele e tudo. Por quê? Porque você tem que ativá-lo. Quando ele ativar, no próximo ciclo, é ele que vai estar fazendo isso com alguém. É assim que funciona. Ele vai estar buscando outro. Então isso é o quê, irmãos? Estratégia. E o líder tem que ter estratégia. Quem está entendendo? Amém? Nossa terceira aula que vem, nós já vamos falar de coisas peculiares. A liderança está dentro da casa de alguém. De 1, de 2 ou de 3 famílias. Já pararam para pensar nisso? Todos nós aqui, todos, irmã Rosiane e irmã Vânia, que chegaram mais recente, já estão. Todos nós temos que estar aqui. Já consegui até uma vitória do irmão, assim, confirmar com ele agora, né, que ele não veio começar a terça-feira. Então, todos nós, semanalmente, na casa de alguém, onde eu estava ali no grupo, eu e a Cris estavam conversando, olha, todo mundo está dentro da casa de alguém semanalmente. O resultado, irmãos, pertence ao Senhor. Hoje nós temos que, cada um de nós, cada grupo hoje, tem que conquistar pelo menos 3 pessoas para batizar, na média, para a gente alcançar a nossa meta, que é 100. Nossa meta é 100, nós temos que ter meta, que é o objetivo. Então, cada grupo teria que levantar 3 pessoas. Então, você tem que ficar atento por isso, trabalhar para isso. Porque você trabalha com mais motivação, mas o resultado pertence a Deus. Pertence a Deus. O resultado pertence a Deus. O seu trabalho, o seu desempenho, o resultado é a Deus. Agora, muito importante. Mesmo que a gente não consiga o objetivo, consiga uma pessoa, ou que aquela família fique para uma outra situação, mas todo mundo na casa de alguém. Então a igreja está evangelizando com eficiência. Eficiência. Está consolidando verdadeiramente, não é blá blá blá. E tipo, todo mundo tem que fazer missões. Irmão, Jesus te ama. Muito bom. Igual o evangelismo de ontem, de pai, chegar, Jesus te ama, toma uma marmitinha e tudo. Mas você, quantas daquelas pessoas estão aqui, vão dar sequência à obra do Senhor? Não é um fruto que você vai pescar, mas que vai produzir de uma outra forma, em um outro tempo. Você não pode fazer só aquilo. Não pode fazer só aquilo. Aquilo é uma parte. Você chamar o seu irmão de trabalho, um colega, um vizinho, falar de Jesus para ele rapidinho, nunca mais ver, tem que aproveitar a oportunidade, mas é uma parte. A outra parte é você consolidar a família. Ir na casa da pessoa. E isso está acontecendo. Olha, o exemplo está aqui, ó. Todo mundo aqui. Micaela, todo mundo aqui. Então, olha só, essa semana, quantas
apoio, uma palavra. E se você é um capitão que está enrolando, querendo achar quem é que inventou esse negócio de multiplicação, não é verdade? E já estamos em terceiro fim de semana de janeiro, e você não fez nada aí, só blá blá blá, só enrolou e agora não fez nenhuma reunião ainda, toma posição. Toma posição, não há prioridade, não está havendo prioridade. Se houver prioridade, funciona. Glória a Deus. Então, isso, o nome disso é o quê? Estratégia. Para entrar no céu, tem que passar por lucro de multiplicação. O nome disso, besterol. Inventação. Não é verdade? Vai para o céu precisando do quê? Confessar Jesus como Salvador, o sangue de Jesus. Agora, lucro de multiplicação é uma estratégia. Você organiza as coisas e fica mais fácil. Amém? Da gente trabalhar e consolidar. Você como líder tem que começar a valorizar isso hoje. Quando eu for pastor, eu penso melhor nisso. Agora, eu estou tranquilo fazer a minha partezinha aqui. Não, comece a ocupar-se com outros grupos que não estão funcionando, a cobrar outros líderes. Rapaz, como é que está o seu? Então começa, porque tem pastor hoje do nosso ministério, do nosso trabalho, que está querendo me achar para eu arrumei mais um serviço para ele. É verdade? Tem esse entendimento. O que acontece? A igreja não vai colar. Não tem como. Tem que partir do líder. Amém? Do líder. Tem que partir de nós, tem que partir de você. Glória a Deus. Faça o seu núcleo. Quantas experiências maravilhosas. Na próxima reunião do grupo, vamos contar um pouco de experiências. Ouvir vocês suas experiências. Quantas experiências maravilhosas? O que vocês já encontraram lá? Cada um de nós, desafios. Não é verdade? As lutas, mas também as vitórias. O pastor Arnaldo encontrou uma mocinha para a gente vai cantar agora. Vai ministrar quinta-feira, né? É isso? E cega, né? Cega e toca um teclado maravilhosamente bem. Vai vir cantar aqui na igreja. E ainda nós não começamos a trazer o pessoal, porque está naquele primeiro momento de fazer amizade, está ali consolidando. Agora você já começa a endurecer um pouquinho. Eu já cheguei nas minhas 3 famílias agora na semana, já comecei a endurecer. Falei, olha, tem 4 semanas que a gente está aqui, fielmente aqui na sua casa, você não foi na igreja uma vez, né, pai? Está na hora de você começar. Mas o problema é o carro, não. Wesley é o meu auxiliar. O Wesley vai te pegar. Não, pega. Então, você vai ter que trazer o sujeito, às vezes, de carro na igreja, gostar dele e tudo. Por quê? Porque você tem que ativá-lo. Quando ele ativar, no próximo ciclo, é ele que vai estar fazendo isso com alguém. É assim que funciona. Ele vai estar buscando outro. Então, isso é o quê, irmãos? Estratégia. E o líder tem que ter estratégia. Quem está entendendo? Amém? Nossa terceira aula.